Existe uma profecia que ninguém queria que você conhecesse. Uma visão tão perturbadora que foi mantida em silêncio por décadas. E agora, enquanto você assiste a este vídeo, ela está se cumprindo diante dos seus olhos. Baba Vanga, a vidente cega que previu o 11 de setembro, o desastre de Chernobyl e a morte de Princesa Diana, deixou uma advertência específica sobre os Estados Unidos e sobre um homem que voltaria ao poder. Esse homem é Donald Trump, e o ano que ela mencionou é exatamente este, 2026. O que ela viu vai tirar o seu sono. Antes de continuarmos, você precisa entender quem foi Baba Vanga. Nascida em 1911 na Bulgária, Vangelia Pandeva Dimitrova perdeu a visão aos 12 anos durante uma tempestade devastadora. Dizem que o vento a carregou pelo ar e quando a encontraram, seus olhos estavam cobertos de areia e poeira. Ela nunca mais enxergou o mundo físico. Mas algo aconteceu naquele momento, algo que a medicina jamais conseguiu explicar. Baba Vanga começou a ver o futuro. E não eram visões vagas, eram detalhes precisos, datas exatas, nomes completos. Durante mais de 50 anos, ela recebeu visitantes do mundo inteiro. Políticos, cientistas, pessoas comuns, todos buscando respostas, e ela raramente errava. Seus acertos são assustadores. Ela previu que em 1963, um grande navio russo chamado Kursk afundaria. Décadas depois, em agosto de 2000, o submarino nuclear Kursk naufragou no Mar de Barents, matando todos os tripulantes. Ela disse que no final do século XX, 2 pássaros de ferro atingiriam irmãos de aço e o mundo seria coberto de sangue. Em 11 de setembro de 2001, 2 aviões atingiram as Torres Gêmeas em Nova York. Ela previu que a Europa deixaria de existir como a conhecemos até 2025. E olha ao redor. A União Europeia está fragmentada, crises migratórias, conflitos internos, o Brexit. O continente está irreconhecível, mas nada disso se compara ao que ela viu sobre os Estados Unidos e sobre Donald Trump. Baba Vanga morreu em 1996, mas antes de partir, ela deixou centenas de profecias escritas e gravadas por seus seguidores mais próximos. Entre elas, uma série de visões sobre a América. Ela dizia que veria uma grande águia ferida caindo do céu, mas que tentaria voar novamente. A águia é o símbolo dos Estados Unidos, e quando questionada sobre quando isso aconteceria, ela mencionou o ano 2026. Disse que um homem de cabelos dourados, que já havia governado, retornaria ao poder em tempos de grande divisão, e que sua volta não seria um triunfo, mas o início de um ciclo de convulsão. Agora pense. Donald Trump acabou de retornar à presidência dos Estados Unidos. Ele já havia governado antes, seus cabelos são inconfundivelmente dourados, e o país nunca esteve tão dividido. Ruas em chamas, protestos violentos, discursos de ódio, famílias rompidas por diferenças políticas. A sociedade americana está à beira de um colapso interno, e Trump está no centro disso tudo. Mas a profecia de Baba Vanga não termina aí. Ela disse que o retorno desse homem traria consigo 3 grandes calamidades, uma econômica, uma social e uma que envolveria fogo e destruição vinda dos céus. A primeira calamidade já começou. A economia dos Estados Unidos está cambaleando, a inflação disparou, o custo de vida está insuportável, milhões de americanos não conseguem pagar suas contas. As taxas de juros subiram brutalmente, o mercado imobiliário entrou em colapso, empresas estão demitindo em massa. E Trump, que prometeu restaurar a grandeza econômica, enfrenta agora uma tempestade que nem mesmo ele consegue controlar. Baba Vanga disse que veria moedas caindo do céu, mas que ninguém conseguiria pegá-las, e é exatamente isso. O dinheiro está lá, circulando nas mãos de poucos, enquanto a maioria afunda em dívidas. A desigualdade nunca foi tão brutal. Os ricos estão mais ricos, os pobres mais pobres, e a classe média está desaparecendo. Mas o mais perturbador vem agora. Baba Vanga descreveu uma visão onde viu as ruas da América tomadas por multidões enfurecidas. Disse que o povo se voltaria contra o povo, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, e que um líder tentaria acalmar as massas, mas suas palavras somente intensificariam o caos.
Olhe para os Estados Unidos hoje. As manifestações violentas se tornaram rotina. Grupos extremistas de direita e de esquerda se enfrentam abertamente. Tiroteios em escolas, em shoppings, em eventos públicos. A sensação de segurança evaporou. E Trump, com sua retórica inflamada, não acalma ninguém. Pelo contrário, cada discurso seu é uma fagulha jogada em um barril de pólvora. A segunda calamidade está em pleno andamento. E agora chegamos à terceira, a mais aterrorizante. Baba Vanga falou de fogo descendo dos céus, sobre explosões que iluminariam a noite como se fosse dia, sobre cidades inteiras cobertas de haces. Quando seus seguidores perguntaram o que isso significava, ela simplesmente disse: guerra. Não uma guerra comum, mas uma guerra que começaria longe e chegaria até a América. Uma guerra que envolveria nações poderosas, armas nunca antes vistas e que deixaria cicatrizes por gerações. E o homem de cabelos dourados estaria no comando quando tudo começar. Agora pense nas tensões globais atuais. A Rússia e a Ucrânia em conflito aberto, a China expandindo seu poder militar, o Oriente Médio em chamas, a Coreia do Norte testando mísseis e os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, assumindo posturas cada vez mais agressivas. Ele ameaça impor sanções brutais, rompe acordos diplomáticos, provoca adversários publicamente, e o mundo responde com igual agressividade. Estamos à beira de um confronto global, e Baba Vanga viu isso décadas atrás. Ela disse que o fogo começaria no leste e se espalharia como uma praga, que os céus ficariam vermelhos e que milhões chorariam pelos que perderam. Mas há algo ainda mais específico. Em suas anotações, preservadas por um pequeno grupo de estudiosos na Bulgária, Baba Vanga mencionou uma data. Ela disse que em 2026, entre os meses de junho e setembro, algo aconteceria que mudaria o destino da América para sempre. Um evento tão chocante que dividiria a história entre antes e depois. Ela não especificou exatamente o que, mas descreveu cenas de pânico, pessoas correndo pelas ruas, sirenes incessantes e um céu coberto por uma nuvem escura. Alguns interpretam isso como um ataque terrorista, outros como um desastre natural de proporções catastróficas, e há quem acredite que seja o início de uma guerra nuclear. E aqui está o detalhe que faz tudo ainda mais assustador. Baba Vanga disse que esse evento não seria aleatório, que seria provocado por decisões erradas de líderes orgulhosos, que a arrogância de poucos traria sofrimento para muitos e que o homem de cabelos dourados teria sangue em suas mãos mesmo que não puxasse o gatilho diretamente. Ela viu Trump, ela viu as consequências de suas escolhas e ela tentou avisar, mas ninguém quis ouvir. Agora vamos mais fundo. Por que Baba Vanga não estava sozinha em suas visões sobre a América e sobre Trump? Outro vidente, igualmente impressionante, teve visões paralelas. Seu nome era Benjamin Solari Parravicini. Argentino, artista plástico, ele começou a ter visões proféticas na década de 1930. E o mais incrível é que ele desenhava o que via. Centenas de desenhos acompanhados de textos enigmáticos, e muitos deles falam exatamente sobre os Estados Unidos e sobre um líder controverso que surgiria no século XXI. Parravicini desenhou uma figura com cabelos estranhos, quase caricatos, apontando o dedo e gritando. Ao lado ele escreveu: "O homem da voz alta chegará ao poder quando a América estiver cega. Sua boca dirá verdades e mentiras ao mesmo tempo, e o povo não saberá distinguir. Ele governará 2 vezes, mas na segunda, o caos será seu trono." Isso foi escrito em 1972, décadas antes de Trump sequer pensar em política, e cada palavra se encaixa perfeitamente. A voz alta, os discursos inflamados, a dificuldade em separar fatos de distorções, os 2 mandatos, o caos crescente. Tudo está lá. E Parravicini foi além. Em outro desenho, ele mostrou uma águia com as asas quebradas, caindo sobre uma cidade em chamas, e escreveu: "A grande águia cairá sobre suas próprias cinzas quando o orgulho a cegar. Seus filhos se voltarão uns contra os outros, e o sangue lavará as ruas. O homem que deveria unir será aquele que dividirá, e dessa divisão nascerá o fim de uma era."
De novo, a precisão é perturbadora. Os Estados Unidos estão se destruindo por dentro. A polarização política atingiu níveis nunca vistos. E Trump, que prometeu fazer a América grande novamente, está presidindo sua fragmentação. Mas tanto Baba Vanga quanto Parravicini concordam em um ponto crucial. Eles dizem que 2026 não é apenas mais um ano, é um ponto de virada, um momento onde as escolhas feitas agora determinarão o futuro de toda uma civilização, e que a América está numa encruzilhada. Um caminho leva à redenção, à humildade, ao retorno aos valores de união e compaixão. O outro caminho leva à destruição, ao caos, à guerra e ao colapso total. E tudo depende de quem está no comando e das decisões que serão tomadas nos próximos meses. Agora você pode estar pensando, tudo bem, esses videntes acertaram algumas coisas, mas será que não estamos exagerando? Será que essas profecias não são apenas coincidências interpretadas de forma conveniente? Vamos aos fatos. Baba Vanga previu com décadas de antecedência eventos que pareciam impossíveis: o colapso da União Soviética, a eleição de um presidente negro nos Estados Unidos, o derretimento das calotas polares, o avanço assustador da inteligência artificial. Tudo isso está documentado, tudo isso aconteceu, e agora suas visões sobre 2026 estão se alinhando com uma precisão que dá medo. Ela disse que veria um grande líder ocidental sendo alvo de um atentado, que ele sobreviveria, mas que isso desencadearia uma onda de violência sem precedentes. Trump já sobreviveu a tentativas de atentado. Uma delas durante sua campanha de 2024, quando um homem armado foi detido perto de um comício. Outra em 2023, quando explosivos foram encontrados em um local que ele visitaria. E recentemente, ameaças credíveis levaram ao reforço maciço de sua segurança. Baba Vanga viu isso e disse que uma dessas tentativas chegaria muito perto de ser bem-sucedida, e que quando isso acontecesse, o país entraria em convulsão. Agora imagine o cenário. Trump sofre um atentado. Ele sobrevive, mas fica ferido. Seus apoiadores saem às ruas exigindo vingança. Grupos de oposição celebram publicamente. O país se inflama. Milícias armadas entram em ação. O governo decreta estado de emergência, toque de recolho nas grandes cidades e, de repente, a América, a maior democracia do mundo, está à beira de uma guerra civil. Parece ficção, não é? Mas todos os elementos já estão presentes. A arma, o ódio, a polarização, os grupos extremistas, tudo está pronto. Só falta o estopim. E Baba Vanga disse que ele viria. E tem mais. Ela previu que durante o governo desse homem, uma grande cidade americana seria atingida por um desastre sem precedentes. Ela usou a palavra fogo repetidas vezes. Alguns acreditam que seja um incêndio massivo, outros pensam em uma explosão nuclear. Há quem interprete como um ataque cibernético que derrubaria toda a infraestrutura elétrica, causando caos e mortes. Seja o que for, Baba Vanga foi clara. Uma grande metrópole americana seria reduzida a escombros, e isso aconteceria enquanto o homem de cabelos dourados estivesse no poder. Agora pense em Nova York, Los Angeles, Chicago, Miami. Imagine uma dessas cidades mergulhada em escuridão total, sem luz, sem água, sem comunicação. O sistema hospitalar colapsado, saques generalizados, pessoas morrendo nas ruas e o pânico se espalhando como uma doença. É difícil visualizar? Talvez, mas é impossível? Absolutamente não. Os Estados Unidos são um alvo constante e sua infraestrutura, apesar de todo o poder, é vulnerável. Um ataque coordenado, seja físico ou digital, poderia derrubar uma cidade inteira. E Trump, com sua política de confronto, está criando inimigos por todos os lados. Baba Vanga falou sobre a natureza. Ela disse que a Terra se rebelaria contra aqueles que a maltrataram, que terremotos, furacões e incêndios se tornariam cada vez mais frequentes e devastadores, e que a América, em particular, sofreria golpes brutais da natureza. Olhe para os últimos anos. Furacões que destroem cidades inteiras, incêndios florestais que consomem milhões de hectares, tornados cada vez mais violentos, secas históricas, inundações catastróficas, e 2026, segundo especialistas em clima, promete ser um dos anos mais extremos já registrados. Coincidência? Ou mais uma profecia se cumprindo? E agora vamos falar de algo que poucos sabem.
Baba Vanga tinha uma relação muito próxima com os números. Ela acreditava que certos números carregavam energia e significado, e o número 26 sempre aparecia em suas visões sobre eventos cataclísmicos. Ela disse que anos terminados em 26 marcavam pontos de ruptura na história da humanidade. 1926, a Grande Depressão começava a lançar suas sombras. 1026, a Europa estava à beira do colapso feudal. E agora, 2026. O que está por vir? Ela também mencionou que o mês de julho seria particularmente perigoso, que algo aconteceria no verão americano que deixaria o mundo em choque. Julho de 2026. Marque essa data, porque se Baba Vanga estava certa sobre tudo mais, então precisamos estar preparados. Mas preparados para o quê, exatamente? Ninguém sabe ao certo, mas as pistas estão todas aí. Conflitos internacionais se intensificando, divisões internas crescendo, a economia tremendo, a natureza se vingando e um líder controverso no centro de tudo. E ele foi ainda mais longe. Em um de seus desenhos mais perturbadores, ele mostrou uma cidade com um arranha-céu sendo consumida por chamas. No céu, objetos voadores, e no chão, pessoas correndo desesperadas. Ao lado, ele escreveu: "O ataque virá dos céus quando menos esperarem, e a grande cidade cairá em um dia." Nova York? Washington? Não sabemos, mas a descrição é clara e aterrorizante, porque se combinarmos as visões de Baba Vanga com as de Paravicini, o quadro que surge é de um ataque massivo, possivelmente nuclear ou com armas de alta tecnologia, a uma grande cidade americana durante o governo de Trump em 2026. Agora respire fundo, porque até agora falamos de tragédias, de caos, de destruição, mas as profecias também falam de escolhas. Baba Vanga sempre dizia que o futuro não era fixo, que as visões que ela tinha eram caminhos possíveis, não destinos inevitáveis, e que a humanidade sempre tinha o poder de mudar o rumo. Mas para isso era preciso humildade, era preciso sabedoria, era preciso que líderes colocassem o bem comum acima de seus egos. E aí está o problema. Trump é conhecido por muitas coisas, mas humildade não é uma delas. Ela disse que se o homem de cabelos dourados escolhesse o caminho da paz, se ele silenciasse sua voz alta e ouvisse os sábios ao seu redor, então a América poderia ser poupada do pior. Mas se ele continuasse no caminho do orgulho, da provocação e da divisão, então os céus desabariam sobre todos. E até agora, o que vemos? Trump dobrando suas apostas, radicalizando seu discurso, atacando adversários, recusando acordos, escalando tensões. Tudo indica que ele escolheu o segundo caminho. E se Baba Vanga estava certa, isso significa que estamos caminhando direto para o abismo. Mas tem um detalhe que ainda não mencionamos. Baba Vanga falou sobre um grupo de pessoas que tentaria salvar a América. Ela os chamou de os despertados. Disse que seriam indivíduos comuns, sem poder político ou riqueza, mas com a coragem de falar a verdade. Que eles se levantariam em 2026 e exigiriam mudanças, que suas vozes começariam pequenas, mas cresceriam como uma onda, e que no final eles seriam a única esperança de evitar o colapso total. Estamos vendo os primeiros sinais disso? Talvez. Movimentos populares estão crescendo, pessoas comuns estão questionando narrativas oficiais. A insatisfação está no ar, mas será suficiente? Paravicini também mencionou algo parecido. Ele desenhou uma multidão de pessoas sem rosto, mas com as mãos levantadas, e escreveu: "Quando tudo parecer perdido, os sem nome se levantarão, e sua força estará não nas armas, mas na verdade, e a verdade derrubará os tronos dos orgulhosos." Bonito, não é? Mas também desesperador, porque implica que as coisas vão piorar muito antes de melhorar, que o caos atingirá um ponto onde não haverá outra opção senão a mudança radical, e que essa mudança virá com um preço alto, sofrimento, perda, sangue. E agora, vamos conectar todos os pontos. Baba Vanga previu o retorno de Trump. Acertou. Previu divisões internas crescentes. Acertou. Previu caos econômico. Acertou. Previu tensões globais se intensificando. Acertou. E agora ela diz que em 2026 tudo isso culminará em um evento catastrófico que mudará o curso da história. Paravicini viu a mesma coisa, com detalhes diferentes, mas chegando à mesma conclusão.
dois videntes, de épocas e lugares diferentes, olhando para o mesmo ponto no tempo, e ambos concordando. 2026 será o ano em que a América enfrentará seu maior teste. E aqui está a pergunta que não quer calar. Se eles estavam certos sobre tudo até agora, por que estariam errados sobre o que vem a seguir? Você pode argumentar que são apenas coincidências, que estamos forçando interpretações para encaixar eventos. Mas e se não for? E se cada palavra, cada visão, cada desenho for um aviso real? E se estivermos realmente à beira de algo terrível? O que fazemos? Ignoramos ou prestamos atenção? Baba Vanga disse algo mais. Ela disse que aqueles que recusassem ver os sinais seriam os primeiros a sofrer, que a negação é o maior inimigo da sobrevivência e que em tempos de crise, a diferença entre viver e morrer seria a capacidade de aceitar a verdade, por mais dura que fosse. Então, aqui está a verdade. Os Estados Unidos estão numa trajetória perigosa. A liderança atual está intensificando conflitos em vez de resolvê-los. A sociedade está mais fragmentada do que nunca. A economia está instável. O mundo está à beira de uma guerra. E dois videntes, que acertaram inúmeras vezes antes, estão dizendo que tudo isso vai explodir em 2026. Você não precisa acreditar em profecias, mas precisa acreditar em padrões. E o padrão é claro, tudo está se alinhando. As tensões, os conflitos, as crises e no centro de tudo, Donald Trump, o homem de cabelos dourados, o homem de voz alta, o homem que, segundo Baba Vanga e Parravicini, trará consigo a tempestade. Ele não é o único responsável, é claro. Ele é um sintoma de algo maior, de um sistema quebrado, de uma sociedade perdida, de um mundo que esqueceu como dialogar. Mas ele é o catalisador, e 2026 é o ano. E agora vamos para a parte mais difícil de aceitar. Baba Vanga não viu apenas destruição, ela também viu renascimento. Disse que após o fogo, após o caos, após as lágrimas, viria uma nova era, mas que essa era só nasceria das cinzas daquilo que foi destruído. Que os valores antigos precisariam desmoronar para que novos surgissem, e que esse processo seria agonizante, mas necessário. É confortante, não, mas oferece esperança. A esperança de que do outro lado de todo esse sofrimento, algo melhor espera. Parravicini concordava. Ele desenhou uma fênix emergindo de cinzas, com a bandeira americana ao fundo, e escreveu: "Quando a grande nação cair, ela se levantará novamente, mas não será a mesma, será mais sábia, será mais humilde, e liderará não pela força, mas pelo exemplo." Bonito, não é? Mas também desesperador, porque implica que as coisas vão piorar muito antes de melhorar, que o caos atingirá um ponto onde não haverá outra opção senão a mudança radical, e que essa mudança virá com um preço alto, sofrimento, perda, sangue. Então, o que podemos fazer? Baba Vanga sempre dizia que o conhecimento era a primeira arma contra o destino, que saber o que poderia acontecer nos dava o poder de nos prepararmos, não para evitar o inevitável, porque algumas coisas já estavam em movimento, mas para minimizar o impacto, para proteger os que amamos, para manter a sanidade em meio ao caos, e acima de tudo, para não perder a esperança. Porque a esperança, segundo ela, era a única coisa que o futuro não podia tirar de nós. Então aqui estão os sinais que você deve observar. Fique atento a anúncios de conflitos militares envolvendo grandes potências, especialmente entre junho e setembro de 2026. Observe a economia. Se você vir um colapso súbito do mercado de ações, bancos fechando as portas, moedas desvalorizando drasticamente, prepare-se. Tenha reservas, tenha um plano. Preste atenção aos discursos de Trump. Se ele começar a falar em tomar ações militares decisivas, se aumentar a retórica belicosa, saiba que estamos entrando na zona de perigo. E acima de tudo, observe a sociedade ao seu redor. Se a violência nas ruas aumentar, se grupos armados começarem a se organizar abertamente, se a polícia perder o controle, então o ponto de ruptura está próximo. Baba Vanga disse que haveria 3 avisos antes do evento final. 3 sinais claros que qualquer um poderia ver. O primeiro seria uma crise financeira repentina que abalaria os mercados globais. Já vimos pequenos tremores, mas ela falava de um terremoto. O segundo seria um ato de violência política de grande repercussão, um assassinato, um atentado, algo que chocaria o mundo. E o terceiro seria um fenômeno natural devastador,
tão intenso que seria impossível ignorar. Quando esses 3 sinais aparecerem em sequência, então o relógio final começará a contar. E de acordo com suas anotações, do terceiro sinal até o evento principal seriam apenas semanas. Agora você pode estar se perguntando, por que ninguém está falando sobre isso? Por que a mídia não cobre essas profecias? Por que governos não se preparam? A resposta é simples: medo e descrença. Medo de causar pânico, descrença em algo que não pode ser provado cientificamente. Mas a verdade é que nos bastidores, alguns estão prestando atenção. Há relatos de que agências de inteligência estudam profecias históricas, incluindo as de Baba Vanga, procurando padrões que possam indicar ameaças reais. Há documentos desclassificados mostrando que durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética consultaram videntes e astrólogos. Parece loucura? Talvez, mas quando as apostas são tão altas, nenhuma fonte de informação é descartada. E Trump? Será que ele sabe sobre essas profecias? É difícil dizer, mas considerando que ele é obcecado por sua própria imagem e legado, seria surpreendente se alguém em seu círculo não tivesse mencionado. E se ele sabe, o que pensa? Ele acredita ou descarta como superstição? Conhecendo seu temperamento, provavelmente é a segunda opção, mas isso só torna tudo mais perigoso. Porque um líder que ignora avisos, que recusa a considerar possibilidades inconvenientes, é um líder que leva todos ao precipício. Baba Vanga tinha uma frase que repetia frequentemente. Ela dizia: o futuro sussurra, mas os orgulhosos só ouvem gritos. E quando finalmente gritamos, já é tarde demais. Pense nisso. Quantas vezes a história nos mostrou líderes ignorando avisos? Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse parado e escutado? Hitler poderia ter sido detido antes de mergulhar o mundo na guerra. Chernobyl poderia ter sido evitado se os alertas dos engenheiros fossem levados a sério. O 11 de setembro teve sinais que foram ignorados. E agora, aqui estamos, com 2 videntes de credibilidade comprovada dizendo a mesma coisa, e continuamos como se nada fosse. Mas nem tudo está perdido. Lembra dos despertados que Baba Vanga mencionou? Talvez você seja um deles. Talvez ao assistir este vídeo, ao sentir esse aperto no peito, essa sensação de que algo muito real está acontecendo, você esteja acordando. E se você acordou, então tem uma responsabilidade, não de espalhar pânico, mas de se preparar, de falar com calma e clareza com aqueles que ama, de criar redes de apoio, de questionar narrativas oficiais, de não aceitar cegamente o que lhe dizem, de pensar por si mesmo. Porque quando o caos vier, e Baba Vanga diz que virá, os que estiverem preparados mental e emocionalmente terão uma chance muito maior de sobreviver. E sobreviver não é apenas estar vivo, é manter a humanidade, é não ceder ao desespero, é não se tornar um monstro quando o mundo ao seu redor se transforma em inferno. Baba Vanga viu isso também. Ela disse que nos piores momentos, muitos perderiam sua essência, que fariam coisas terríveis para sobreviver, mas que outros, os verdadeiros heróis, manteriam sua compaixão, e que após tudo passar, esses seriam os que reconstruiriam o mundo. Então, que tipo de pessoa você quer ser? A que cede ou a que resiste? Paravicini desenhou algo lindo no meio de toda a sua obra sômbria. Ele mostrou uma criança segurando uma luz em meio à escuridão, e escreveu: quando tudo estiver escuro, os pequenos trarão a luz, e a luz não virá do poder, mas do amor. É quase poético demais para um momento tão brutal, mas talvez seja exatamente isso que precisamos, porque se todas as profecias estão certas, se 2026 realmente será o ano do grande teste, então não são armas ou dinheiro que nos salvarão, é nossa capacidade de amar, de cuidar uns dos outros, de manter a esperança viva mesmo quando tudo desmoronar. E aqui está algo que poucos sabem. Antes de morrer, Baba Vanga recebeu a visita de um jornalista búlgaro. Ele perguntou se havia alguma mensagem que ela gostaria de deixar para as futuras gerações, e ela disse algo que nunca foi amplamente divulgado. Ela disse: